O homem busca se expressar e convencer o outro ser humano de alguma coisa que ele acredita. A gente chama isso de comunicação. Não que essa seja a definição de comunicação, mas a necessidade da linguagem, ela é inerente à trajetória do ser humano nesse planeta. E dentre tantas línguas que a gente conhece e desconhece, tantas línguas que já morreram e tantas línguas que ainda vão nascer, existe uma língua que ela é universal e ela já é declamada há muito tempo. Eu diria que desde sempre, considerando sempre a história do ser humano, que é a música. Eu sou Glauber Gorski, você está assistindo o Contato Imediato, um podcast que traz algumas histórias, traz alguma irreverência, um tanto de diversão, entretenimento, mas principalmente a gente busca, através de um bate-papo, através de uma conversa, trazer, quem sabe, um pouco de inspiração. Se não é um propósito, é uma presunção nossa que isso aconteça. E para essa nossa conversa de hoje, eu tenho aqui uma convidada que ela é musicista, ou é música que fala, ela é professora de música, ela é mestra ou mestre em música. Sem mais, eu vou deixar ela se apresentar aqui. Andresa Prodóximo, seja bem-vinda. Obrigada. Me corrija certinho, qual que é a tua titulação e pode dar carteirada, fique à vontade. Eu sou musicista, sou cantora, pianista, digo que eu sou percussionista corporal também. Percussionista corporal. Você pega as baquetas e dá no próprio corpo. É uma autoflagelação quase. Olha, em alguns momentos acontece isso, de bolha nos dedos, um roxo na perna. Acontece. Perigo, quase um exercício físico. Bom, eu estou desdenhando um pouquinho, mas na verdade eu sei que a coisa tem um outro valor aí. Você tem uma trajetória de música por uma questão de alma ou por uma questão de imposição familiar? Como é que é isso? Não teve imposição familiar, mas a gente inserido nesse navio, assim, né? Não consegue navegar num barquinho. Teu pai vive a música? Meu pai e minha mãe, né? Tua mãe? Meu pai, teu irmão? Grande violonista, meu irmão, grande músico, produtor. Vocês respiram música? Sim. Vocês não precisam nem falar em português. Cartas eram partituras e tablaturas que eu mandava para os outros, basicamente, assim. Você se deu conta em que momento na tua vida que a tua família respirava música? Olha, o Conservatório de Música Villa-Lobos foi fundado em 2 de agosto de 1981. Eu nasci dia 4 de maio de 1981, ou seja, eu era levada no antigo bebê conforto, no Moisés, como dizia minha mãe, né? Então, desde sempre estava ali. O André, pequeno também, 3 anos de idade, estava ali também, né? Eles levavam a gente junto. A gente cresceu dentro disso, né? Desse universo também da educação musical, né? E eu lembro até que era uma festa quando eu podia ficar em casa, assim, que era diferente. Nossa, hoje eu vou ficar em casa. Ou sair para um outro ser humano para você era ficar em casa. Exato. Nossa, eu vou ficar em casa hoje, que legal, né? Então é isso. Mas, assim, nunca houve uma imposição. Eu acho que até os meus pais... Quer fazer outra coisa? Não. Buscar um outro caminho aí. E você pensou em fazer outra coisa? Pensei, ia fazer medicina veterinária. Mas assim, não temos nada contra os médicos e médicos contra, veterinários, né? Nem um pouco, mas assim, né? Não basta só gostar dos bichinhos, né? Tem uma profundidade muito maior que talvez eu acho que eu não... Olhando hoje, jamais teria capacidade de, assim, de dar conta ali desse universo de cirurgia, de cuidar, de ver um... Mas esse pensamento, ele veio ali o quê? Na tua infância ainda, na adolescência? Ou na época de escolher um vestibular?
veio na infância, era uma coisa assim, né? Eu lembro quando eu era criança, eu era louca por cavalos, né? Eu sempre gostei de desenhar também, aí eu desenhava cavalos e tudo mais. Mas acho que com 16 eu pensava nisso, e daí no ano do vestibular, não. Aí o não, o que que foi, né? Eu não fui fazer uma graduação em licenciatura em música ou bacharelado em música. Eu fui para musicoterapia. Uhum. Acho que a minha motivação sempre foi buscar um caminho diferente dentro da música, né? Uhum. E acredito muito, hoje olhando assim, acredito que foi muito por esse caminho, né? Buscar a musicoterapia enquanto formação. Me desculpe, mas assim, eu quase me atrevo a dizer que não é muito diferente da medicina veterinária, né? Se você se considerar como um animal, tem né? uma questão terapêutica Tem uma envolvida, questão né? de saúde, de preservação, a gente É. forçando bem de leve, dá para fazer essa leitura, não dá? Tem uma chavezinha aí De cuidado, de né? cuidado, né? Acredito que sim. Mas ainda assim, quando você vai para a faculdade, você já vinha imersa na música, você já tinha Sim, desenvoltura em algum instrumento? sim. Piano? Sempre estudei piano, né? Piano é o teu instrumento, É o piano, e também tive muita vivência no canto, né? Um canto coral, assim. Eu, certo? desde pequena, fiz o Coral Curumim, que é Uhum, uma referência aqui, né? Enfim, tive uma experiência incrível enquanto criança, porque participei de óperas, assim, né? uhum, Carmen, La Boheme, uma ópera que foi composta com Paul McCartney também. Então era uma experiência incrível, né? Eu poder contar, eu, gente, vivi isso tudo, assim, né? Muito uhum. legal. O palco era parte da casa também. Nunca foi um lugar de estranhamento. Não, foi uma baita uma experiência. Eu olho assim, hoje Uhum, eu olho para trás, caramba, que legal que eu passei por isso, assim. uhum. E ainda assim, não tendo essa, digo, pressão familiar, né? Mas o próprio ambiente, a própria atmosfera, ela era convidativa a isso, porque eu imagino que você via os teus pais tendo uma qualidade de vida interna e externa, né? Sim, Com a música acompanhando, né? sim. Fazendo esse arranjo, né? Junto, né? Eu acho que mais ou menos parecido com o teu irmão, André Prodóximo, que é um instrumentista, né? Virtuoso, né? Um estudioso, um músico. Eu olho assim, olhando vocês assim, um pouco mais de perto, eu vejo o quanto isso é saudável, porque tem uma coisa que é inerente, não é uma regra, até porque seria um atrevimento meu dizer que as coisas são de um jeito ou de outro, mas a minha percepção é de quem tem a música na sua rotina, de alguma forma, seja de que forma for, ela tem facilmente um sorriso. A pessoa, ela tem um jeito de olhar mais leve. Um amigo meu tem os dois filhos, um a, tá fazendo a FAP, né? Não a FAP, Pelas artes? a Belas Artes, né? E tocando tuba, tocando instrumentos de sopro. E a filha dele quer fazer teatro, cinema, e ele falou para mim meio assim: olha, meus filhos, eu não sei como é que vai ser a vida financeira deles. Talvez eles passem por algumas dificuldades, mas eu sei que eles sempre terão a chance de serem pessoas felizes, porque eles vão ter próximo deles a chance de atender o clamor da alma, né? Que a música, de alguma forma, ela traz isso, né? E ele falou: eu fico feliz por eles. Só por aí já é um ótimo começo, que muitas profissões não trazem isso, né? Você até pode encontrar algum prazer em algumas profissões, mas elas por si só já não são autossuficientes e a pessoa precisa de alguma outra coisa que complemente. Eu tenho esse olhar da música, né? É uma coisa assim que eu percebo ao longe. Eu, enquanto muito mais um curioso sobre o universo musical do que qualquer outra coisa. Mas me diga uma coisa, o piano ele é um instrumento que é percutido, né? É isso? Sim, teclas percutidas nas cordas, né? Você tamborila, né, nele, né? Você batuca, né? E você casualmente foi também para um caminho, eu não sei se é a musicoterapia que te trouxe isso, mas você tem esse caminho, esse viés que talvez não seja tão conhecido, que é a questão do trabalho com a musicalização corporal. É isso? Como é que chama?
A música corporal. Música né? corporal. Isso. Como é que isso surgiu na tua vida? E conte um pouco mais de como que funciona historicamente entender o corpo como um instrumento musical. Então, na minha vida, a música corporal, de fato, né? Quando eu fui fazer uma oficina, foi com o Ronaldo Crispim, que faz parte de um trabalho chamado Música do Círculo, lá de São Paulo, né? Foi em 2006. E eu já conhecia o grupo Barbatuques, que é um grupo de música corporal, referência mundial, assim, né? E a minha expectativa em relação a essa oficina era, vou aprender aqui algumas levadas, vou aprender a combinar os timbres, os sons que dá pra gente fazer, vou aprender novos sons, né? A gente vai descobrindo diversas possibilidades que o corpo tem sonoramente, assim, né? E musicalmente. E aí, na prática, com o Ronaldo Crispim, ele trouxe jogos criativos e jogos muito coletivos, né? Um trabalho muito de escuta, enfim. E que foi uma virada de chave, porque, assim, eu me formei em musicoterapia. No ano seguinte, eu fui convidada para trabalhar com os corais de Campo Magro, né? Eu fui trabalhar ali em Campo Magro, né? Campo Magro, cidade da região metropolitana de Curitiba. De Curitiba. Você é de Curitiba mesmo, né? Sou de Curitiba, aham. Uhum. Então, assim, eu sempre trabalhei com educação musical, né? Eu nunca atuei em musicoterapia. Acredito que o olhar seja um olhar além, assim, do aspecto só do desenvolvimento técnico, musical, enfim, né? De conteúdo. Eu acredito que vai além, assim. E aí a música corporal foi por esse caminho dentro da educação musical, né? E aí esses jogos todos que ele trouxe foram jogos que viraram uma chavinha enquanto educadora musical, né? No trabalho que eu fazia com as crianças e tudo mais. E aí, desde então, eu não consegui mais parar, assim, e pesquisar e me aprofundar nisso. Busquei outras oficinas, fiz um trabalho também com o Charles Hazel. Ele é integrante do Barbatuques, né? Hoje em dia ele mora lá na Itália e ele tem um trabalho chamado Música Corporal na Gestualidade das Danças Brasileiras. E que foi também incrível, porque além desses jogos, o Charles trouxe esses jogos também, ele trouxe as manifestações culturais e o quanto elas trazem no seu sotaque a música corporal, né? A gente pode falar do fandango daqui do Paraná, litoral do Paraná de São Paulo, o coco, né? O chachado, existe o flamenco, né? Se a gente for falar de várias manifestações do mundo, a gente vai ver as sonoridades do corpo presente, né? E, enfim, mais para frente daí eu fui me aprofundar e eu fui para São Paulo para fazer as oficinas com o Fernando Barba, né? E aí foi mais virada de chave ainda, foi uma imersão, né? Eu passei 2 semanas lá em São Paulo fazendo as oficinas dele, que é uma pedagogia. O Barbatuques eu acho importante falar que o Barbatuques não é só um grupo de performance artística, né? O Barbatuques é um núcleo educacional, né? Eles têm um trabalho, tem uma pedagogia muito importante, assim, né? Tem uma formação ali dentro. Ele é uma das pedagogias ativas dos dias de hoje, assim, muito importante, assim, para se trabalhar em sala, porque além de tudo, né? Quando se fala vou fazer um trabalho só com música corporal, a gente encontra uma democracia nisso, né? Porque precisa só de uma disponibilidade da pessoa e seu corpo presente para fazer, né? O corpo ele é o próprio instrumento. Exato. Ele é mais raiz que um próprio sapateado, por exemplo, que Exato. precisa de um tablado e um sapato específico. Exato. E, enfim, e todas essas práticas, assim, a gente vê os pilares, assim, né? Do que é um trabalho profundo, né? Porque é um corpo sonoro como local do processo musical, a pessoa sente a sua sonoridade, não é só uma execução num instrumento, por isso que eu acho tão importante passar por ele
e passar por um instrumento, sabe? Porque dá uma conexão muito importante ali, né? Para se executar, para se tocar um instrumento, né? O corpo como local, esse corpo agente desse fazer musical, né? E essa prática, ela tem uma questão muito forte do fazer musical em comunidade, esse fazer musical colaborativo, coletivo. E que o Barba, o Estênio Mendes também, que é de São Paulo, eles sempre falam, né? Ouvir o outro, sentir o outro e manter o outro. Isso aqui são 3 palavras, 3 trechos fortes, assim, que fazem parte desse contexto da música corporal. Ou seja, entrar em frequência junto com o outro. Frequência. Isso em termos de percepções sensoriais mesmo. Exato. Porque assim, o trabalho individual que você possa ter, me corrija se eu falar qualquer bobagem aqui, por favor. Mas eu vejo assim, percebo, né, entendo em tu que tenha um grande aprimoramento assim na parte de coordenação motora, eu não digo coordenação motora fina, mas talvez também ali de ritmo, né? Sim. Eu acho que um grande ganho talvez na própria questão na palavra que é tão difícil, né? Mas não tem como não usar outra, que é a propriocepção, né? Sim. Essa percepção do próprio corpo, né? Em sua extensão, em sua dimensão, encaixado com a sua mente, né? Sim. E a questão também, até fazendo, você falou da questão folclórica, né? E se você levar para um campo até mesmo mais religioso, né? Você vai ter as danças ritualísticas, né? Que até te levam para um transe, né? Sim. Porque elas obedecem a algumas condições que fazem com que o corpo, talvez, ele pela repetição, pela constância, pela entonação, pela dinâmica toda ali, ele vai fazendo com que aquela frequência mental, né? Começa a vibrar junto, começa a ressoar. Não sei, Sim, é minha percepção de leitura minha, né? Tem uma manifestação da Indonésia, se chama Kecak, que ela surgiu como manifestação religiosa, né? Eles fazem várias sonoridades vocais, como um mantra, assim, né? E hoje em dia, lá, eles usam como performance para mostrar para o turismo e tudo mais, né? O que é o Kecak, né? Então ele abraça vários lugares dessa questão das manifestações, né? Inclusive, se for falar de algumas que hoje em dia é performance, o Gambu Dance, que é da África do Sul, e o Rembone, que é dos Estados Unidos, o Gambu Dance, eles usavam galochas. Hoje em dia tem um grupo chamado aqui no Brasil, chamado Gambu Dance Brasil. Eles usam galochas para percutir, misturando com as sonoridades, palmas e de outras partes do corpo, né? E surgiu como meio de comunicação entre os trabalhadores dos minérios, né? As pessoas escravizadas lá na África do Sul. O Rembone também. Meio de comunicação, quase que um código Morse, assim. Exato, porque eles não enxergavam. Então, aí eles percutiam as botas para poder se comunicar. O Rembone, o que aconteceu? Eram negros escravizados nos Estados Unidos que usavam os tambores, né, para se comunicar, porque eles eram proibidos de falar. E os comerciantes descobriram que eles usavam esses tambores para se comunicar, eles tiraram. E aí eles começaram a usar a percussão corporal, né, para poder se comunicar entre eles. Então é muito amplo, não é só festivo, é comunicativo, né? Ele traz esse lugar de religiosidade, né? Ele está em vários lugares, assim. Tem sociabilidade, comunicação, tem a própria linguagem, né? Sim. Que sensacional. E o teu estudo, você começa a se embriagar disso. Aí sim. E vai embora. Eu quero dizer, você enquanto estudiosa, mas em algum momento você vai trazer isso para o teu dia a dia, enquanto professora. Você trabalha isso hoje. Trabalho. Você trabalha com piano ainda. Trabalho. Você dá aula de piano. Dou aula de piano, sim. Mas dá aula também de musicalização. Música corporal. Corporal. Eu faço, assim, eu tento Isso é usar infantil, adulto, como que é? Eu faço um trabalho com as crianças também, né, trazendo esses jogos criativos.
E aí, com criança, a gente daí faz um mergulho, né? Porque elas parece que amplificam mais ainda as nossas possibilidades de criação ali, de reinvenção desses jogos, né? Mas eu também faço um trabalho de formação, e não é só formação com professores ou professores de música, né? Eu faço um trabalho de formação com, por exemplo, esse tempo atrás eu fiz um trabalho de formação com palhaços, né? Um pessoal que tem um projeto muito bonito, que é o Nariz Solidário. Eles fazem um trabalho nos hospitais, né? Justamente para trabalhar essa escuta e para essa percepção desse corpo sonoro, musical, né? Então é muito legal porque assim as discussões que vão surgindo de cada lugar, de cada grupo que é possível fazer esse trabalho, vai ampliando o meu repertório também, né? De entendimento desse lugar, né? Onde que a música corporal, o quanto ela pode ocupar vários lugares, né? Você continua estudando, é isso? É isso, eu não consigo mais parar. É sensacional o quanto quem está ouvindo, quem está vendo a gente, né, deve se reconhecer em seus prazeres, né, em fazer aquelas coisas que tocam elas de algum jeito e ao mesmo tempo ter esse contato com um universo que eu não acredito que seja tão conhecido das pessoas quanto é executar um instrumento musical, Não mesmo é. que não seja o próprio corpo, né? Exato. E ainda existe uma confusão, né? Na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa dentro dos livros didáticos do quanto a música corporal aparece em abordagens pedagógicas, e a música corporal se apresentou mais na dança do que na música. Justamente porque ela apresenta o movimento, né? Ela apresenta a sonoridade, mas existe essa confusão. O que é dança, o que é música, onde que é esse lugar, né? Se é só dança ou se é só música, sabe? Uhum. Então, Eu gosto dessas coisas que quebram rótulos, então, misturam os gêneros. aí que tá o negócio, assim. Então, a discussão que eu trago na pesquisa é isso, né? Cada contexto vai trazer o seu lugar, né? Não quero minimizar a especialidade do que tem na música, das questões específicas da música, nem minimizar as questões específicas da dança. Mas a música corporal, ela provoca esse entrelaçamento entre as duas linguagens, né? O pessoal que veio até no festival, a Monique Costa, que faz parte desse grupo Gambudense Brasil, ela afirmou que não, para eles não separam dança da música. E até na minha pesquisa, nos textos que eu tive que ler, tudo mais, né? Teve um pesquisador que ele foi numa comunidade lá pertinho da África do Sul. E quando essa comunidade falava assim, eu vou dançar ticumbela, não estava sendo específico que é só fazer dança. Para eles é a música também. E quando fala, eu vou tocar ticona, não é especificamente o tambor. Para eles, tocar o tambor é dança também. Então é muito legal isso. Eu acho muito legal. Sensacional. Eu tenho uma incumbência de te fazer uma pergunta, porque eu não. Para mim, é um universo que está no horizonte, mas que eu conheço pouco, e menos ainda os nomes das pessoas, né? Mas parece que você tem uma história para contar sobre uma pessoa chamada Fernando Barba, isso? Isso. Quem era? Quem foi? O que é Fernando Barba? Bom, E Fernando parece que tem uma Barba historinha relacionada à figura dele. tem várias histórias. Bom, Fernando Barba, ele foi o fundador do grupo Barbatux. Na verdade, ele começou a prática dele com aula de rítmica corporal, que se inspirou muito num educador chamado Eduardo Gramani, né? Que trabalhava e trazia esse lugar para o ritmo, sair desse lugar da matemática, levar o ritmo também como um lugar de divertimento e mais musical, porque muitas vezes se relaciona o ritmo a uma questão matemática. E aí o Barba, ele começou a trazer isso para o corpo. E aí ele começou a dar aula de rítmica corporal.
E aí existe uma evolução, né, do conceito. Por que hoje em dia é música corporal, né? Porque Isso quando? Que época mais ou menos isso? foi em 94, 93. Década de 90. É isso, que ele montou a escola e começou a dar essas aulas. E aí tem uma evolução, né, desse conceito música corporal. Música corporal hoje em dia é porque ela abraça o corpo de forma ampla, justamente por envolver também a voz, né? A voz cantada, a voz percussiva, né? Beatbox e tudo mais. Não é só o percutir o corpo, né? Envolve a voz cantada, que é o corpo também, né? E o Fernando Barba, ele deu o pontapé inicial nessa pedagogia, que é o Barbatux, né? O Barbatux era um grupo de estudos e se tornou um grupo artístico de performance, né? Um grande grupo que já se apresentou nas Olimpíadas, no Rio de Janeiro, também na Copa, enfim. Para quem não conhece, fica a recomendação, dá uma pesquisada aí no YouTube. O grupo É Barbatux. maravilhoso de ver. E, enfim, eu fiz essas aulas, fui para São Paulo para fazer essa imersão com o Fernando Barba, que foi incrível, né? Além de tudo, era uma pessoa de uma generosidade imensa, assim, né? Ele faleceu já? Ele faleceu. Ele teve... Em 2017, ele descobriu um tumor no cérebro. E, enfim, ele fez a cirurgia de retirada, ele teve sequelas, enfim. E faleceu. E o que tem uma história mais recente aí com relação... Eu acabei realizando um festival, né? Um festival Baticum, que foi um festival em Curitiba. Foi o primeiro festival de música corporal de Curitiba. E foi em homenagem ao Barba, né? Justamente. Quando que foi isso? Referência. Foi em 2022, no final do ano passado. Certo. E, assim, tem várias coincidências, né? Porque o festival era para acontecer em outubro. E aí, por conta das eleições e tudo mais, mudei a data para novembro, final depois do feriado ali, do meio de novembro. Vou marcar aqui dia 19 de novembro. O grupo Barbatux fazia parte do festival. Eles iam fazer encerramento, mas só tinham, em novembro, disponibilidade para fazer a abertura. E aí, marcada a abertura e tal, chegou dia 19, de manhã eu fui abrir ali o celular para ver aquelas lembranças de rede social e tudo mais. Tava lá, 19 de novembro de 2016, foi o dia que eu conheci o Fernando Barba. E 19 de novembro de 2022 foi a abertura do Festival Baticum com o show do grupo Barbatux. Olha só. Não tem como falar que é coincidência, né? Sim. Enfim, e durante o festival tivemos encontros também que parecia que era Barba levando as pessoas para encontrar, assim, né? Para fazer esses encontros, assim, né? Um processo de sincronicidades, né? É isso? Foi impressionante, assim, né? Porque um dia a gente fez um jantar e aí era um bar, né? O André estava tocando, enfim. E entrou um cara lá, porque ouviu, né? Eles estavam tocando Gismonte e tal. Entrou, ficou tomando uma cerveja para conversar com os músicos e falou. Aí eles comentaram, porque tá rolando um festival de música corporal. E aí o cara falou, eu sou amigo do fundador, né? Eu fui amigo do fundador do Barbatux e tal. Falou, fui amigo, grande amigo, morei com o Fernando Barba. E ele não sabia que o festival estava rolando. Ele entrou por acaso no bar, assim. E o André Rossoi, que também foi professor do festival e coordena o grupo Barbatux, também fez parte do corpo docente, corpo de professores do festival, né? E era muito amigo também desse cara que entrou, o Boechat, né? Então, foi possível também provocar esses encontros. Os caras faziam muito tempo que não tinham se visto, não se viam, né? Quando ele percebeu onde que ele estava envolvido, qual que foi a reação dele? O cara começou a chorar, né? Aí ele viu a camiseta, né? Que tinha a imagem do Barba. O cara ficou emocionadíssimo. Foi uma grande coincidência, né? Caramba! E aí, mas no final também, no show de encerramento, eu tava sentada esperando começar o show, né? Tava sentadinha lá, já tinha organizado tudo. Sentou uma menina
que ia fazer as redes sociais ali, ia filmar, fazer os reels pro festival. Ela sentou do meu lado, viu que eu tava com a camiseta. Perguntou, você sabe onde está o Edran? O Edran, ele fez parte do festival, ele fez a direção de produção, né? Edran Mariano? Edran Mariano, ele fez a direção de produção do festival. E aí eu falei, ele tá ocupado agora, mas como que eu posso te ajudar? Daí ela começou a falar, como que vocês querem? Daí eu orientei e tal. E aí ela comentou, né? Então, muito legal esse festival, né? Porque estão fazendo homenagem para um grande amigo da minha mãe. Menina foi para trabalhar no festival, sentou do meu lado e falou isso. Eu falei, mas quem que é tua mãe? Roberta Forte. A Roberta Forte é de São Paulo, também é uma referência. Ela tem um trabalho de coro cênico percussivo, muito legal também. Ela também é pesquisadora, né? Então, assim, eu falei, eu não acredito nela. A menina sentou do meu lado para... Então, o Barba provocou alguns encontros, assim, nesse festival. Foi emocionante mesmo, foi muito... E agiu através de você, agiu através de tantas pessoas. E isso, sem entrar num viés espiritualista, é difícil não entrar nesse viés espiritualista. É difícil. Mas entrando num viés da musicalidade, eu diria que isso é uma maravilhosa, uma reverberação, sabe? De um eco, assim, de um processo que é iniciado e aquele som que continua depois que todo mundo já parou. Ainda aquela musicalidade vai para frente. Se me permite essa leitura. Nossa, é perfeito isso que você falou. Sabe? É isso. Porque isso acontece aí, acontece em tantos momentos da vida da gente com outras circunstâncias, né? Com outros encontros. Sim. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza assim, que quem está ouvindo agora está buscando em seu repertório, em seu arcabouço pessoal, histórias parecidas. E a gente é pleno dessas histórias, porque ter consciência disso é o que nos faz humanos e, na verdade, é o que há de melhor em nós humanos, né? Quando a gente tem a consciência dessas, entre aspas, coincidências, né? E ter a graça de estar consciente e não passar desapercebido por esses momentos, são momentos de epifania, né? Sim. São momentos que vem um calor de dentro, né? Que vem uma sensação misto de emoção que você não sabe se não é alegria, não é tristeza, não é uma saudade misturada com algo de esperança, é uma sopa emocional. Eu fiquei assim meio mexido com isso tudo, sabe? Porque isso tudo dialoga com coisas da minha vida, com coisas da minha história. E eu tenho certeza que isso também acontece na vida de todo mundo. Eu espero que aconteça de alguma forma, porque isso é bom demais. Antes da gente encerrar, a conversa tá ótima. Esse é aquele momento que a plateia fala, Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para você que deixasse para as pessoas... A conversa é inspiradora. A inspiração, buscar inspirar as pessoas, é um dos objetivos de estarmos aqui e é uma das propostas de que quem está nos ouvindo seja, de alguma forma, agraciado com isso, com essas histórias que nos inspiram. Mas ainda assim, eu gostaria de saber se você tem 2 pessoas para indicar, 2 obras, 2 autores. Pode ser algo do teu meio pessoal, pode ser algo de um campo mais universal, pode ser um livro, um filme, que você acredita que possam inspirar as pessoas porque em algum momento aquilo te inspirou. Se não no universo da musicalização, na esfera humana, que já abrange muito mais. Você teria alguma coisa assim para indicar? Olha, já que eu falei tanto de Barba, eu acho que eu vou indicar o livro dele. Ele escreveu um livro. Ele escreveu um livro antes de falecer. Ele escreveu junto com a irmã dele, a Renata Barbosa Ferraz, né? Que se chama A Vida Começava Lá, uma história de repercussão corporal. Eu acho que é muito bonita a história, assim, para as pessoas conhecerem a história do Fernando Barba. Legal, eu vou querer ler o quanto antes. E tem uma segunda indicação? Talvez para aqueles que não são tão afeitos a leituras? Deixa eu pensar, que eu
fiz tanta leitura agora. Algum filme, algum vídeo? Poxa, um filme que eu assisti agora e eu fiquei muito mexida, assim, é um filme chamado As Nadadoras. As Nadadoras, sim. Eu fiquei bem mexida com esse filme. Eu acho que é bacana. Tem Netflix, né? Tá no Netflix. Recomendo também. Eu só vou confessar, eu não terminei de ver. Eu comecei a ver um bom trecho e eu falei, cara, o Netflix, o streaming me permite isso. Eu vou dar uma pausa aqui. Eu volto num outro momento. Não, eu não assisti ele assim, direto. Porque chega uma hora que você... não, eu preciso parar. Vou dar um tempo também. É mais assim, baseado numa história real e tudo, né? De qualquer forma, é uma recomendação. Histórias que, de alguma forma, precisam mexer com a gente, né? De um jeito ou de outro, né? Provocar emoções, né? Essa é uma recomendação para quem trabalha com storytelling, né? Com desenvolvimento de histórias, contação de histórias, escrita de roteiros. É a recomendação máxima que existe e que sintetiza tudo, né? Que você conceba histórias que façam duas coisas com a tua audiência, né? Que elas surpreendam e emocionem. Cara, se elas fizerem isso em algum momento, já são grandes obras. Sim. Né? E assim, eu fico muito realmente feliz e emocionado de estar com você aqui. Para quem quiser te encontrar, Andresa, para saber um pouco mais, ter algum contato, se inspirar um pouco mais, te encontra onde? Deixa eu apostar aqui. Instagram deve encontrar. Sim. E te encontra como no Instagram? No Instagram eu tô @andresaprodóximo.oficial. Tá. Andresa com 2 Es? ZZ. Andresa. Prodóximo com 2 S's. 2 Es e 2 S's. Isso. Andresa Prodóximo. .oficial. Tem um outro perfil que foi perdido, não sei o que. Sempre essas histórias. E aí pode ter confusão. Esse perfil não, tem que estar lá no finalzinho oficial, que daí fica fácil de localizar, não confundir. Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo. O outro lugar também é o @Núcleo Baticum. Sim, tem o Núcleo Baticum. Isso. Que esse também é um perfil no Instagram? É um perfil, tem o grupo agora, tem um grupo de música corporal aqui em Curitiba, que é o grupo Baticum. Dá para assistir alguma coisa no YouTube? Tem alguma coisa ali? Ou no próprio Instagram tem vídeos? Tem o YouTube Festival Baticum, né? Tem vídeos, tem um bate-papo muito legal lá com a irmã do Barba, que eu fiz como abertura também do festival, uma pré-abertura com a Renata, com a Lu Horta, que é integrante do Barbatux. Foi um bate-papo muito legal, assim, que a gente fez. Maravilha. Tá tudo lá. Maravilha. Então, consultem, vejam, compartilhem, curtam, se for possível, indiquem. E nós vamos ficar por aqui, ressoando mais um pouco, agradecidos por mais essa participação. E a gente se encontra por aí nas coincidências e nas sincronicidades da vida. Obrigado, Andresa. Eu que agradeço. Saúde. O episódio de hoje contou com a direção de imagens e edição de Sérgio Hortêncio, captação de áudio e mixagem de André Prodóximo, roteiro, pesquisa e apresentação de Glauber Gorski. O Contato Imediato é uma idealização de Glauber Gorski e Sérgio Hortêncio. Este episódio contou com a produção da Take Bis e da Atelier Audiovisual. Foi gravado no estúdio da Vila Sonora. Os contatos e obras citados estão na descrição do episódio. Se gostou, curta, compartilhe e comente. Nós, além de gostarmos muito de falar, também adoramos ler e ouvir. E se você ou sua empresa quiser apoiar e patrocinar o Contato Imediato, entre em contato com a gente. Fique bem e até a próxima!